Olá, professores. Em primeiro lugar, eu quero agradecer pela escolha da live e colocar à disposição de vocês sempre, tá? Eu estou na Divisão de Educação e Diversidade da Secretaria Municipal de Educação, ao qual fazemos parte da Superintendência de Gestão de Políticas Educacionais, com o professor Leonel, enquanto superintendente. E a DED, que é a Divisão de Educação e Diversidade, abriga as questões urgentes, os assuntos urgenciais no Brasil, né? Como a EJA, a educação do campo e as relações étnico-racial e gênero. E a educação patrimonial também. Eu digo assim, era uma divisão que não precisava existir, né? Mas, infelizmente, precisa ainda. Nosso país ainda está praticamente aprendendo a conviver com as diferenças, né? Então, eu preciso da EJA ainda, infelizmente. Seria maravilhoso se não precisasse, né? Porque significaria o quê? Que todos os nossos jovens alunos estariam certinho na faixa etária de idade, né? Não tem necessidade, não teria. A educação do campo é a única que eu vejo assim que ainda consiste nisso tudo, porque vive num universo diferente do nosso, né? E aí eu tenho as questões indígenas, as questões do trato ao negro e as questões do trato ao gênero, ou seja, as questões referentes à mulher, as questões referentes esse universo que a gente fala gênero, é uma palavra pequenininha, mas é um universo imenso, né, que nós temos que percorrer, e para percorrer isso, infelizmente, nós estamos gatinhando ainda, mas tem que começar, né? E para isso, nós temos na divisão a professora Prisciele, que eu quero apresentar para vocês. Seja bem-vinda, professora, que Olá, professores. vai cuidar, né, se debruçar a estudar com vocês e apresentar esse universo que eu falei de gênero, que é imenso. Pode falar, professora. Olá, professores. Eu sou a professora Prisciele, trabalho na Divisão de Educação e Diversidade, na CEMED. Olá, professora doutora Magali. Walterley, muito obrigada por você estar conosco hoje. O objetivo dessa formação é levar o conhecimento sobre as questões de gênero e equidade no ambiente escolar, né? Construir a igualdade de gênero nas escolas evita que processos de discriminação ocorram, né? A participação dos professores é necessária para que a sala de aula não seja um espaço gerador e reprodutor dessa discriminação, né? Da discriminatória, e sim um espaço de construção de igualdades, né? Nós, como educadores, sabemos que a escola contribui muito para a manutenção dos padrões estabelecidos na sociedade. Queremos um ambiente acolhedor, que respeite os direitos humanos, que inclua todas as questões relacionadas à igualdade de gênero. E assim estaremos construindo um campo de oportunidades iguais para nossas crianças e adolescentes. Obrigada, professora. Bom, agora eu quero apresentar também o nosso palestrante, né, o professor Leonardo, ao qual tem trabalhado conosco há anos sobre as questões de gênero na Secretaria de Educação. É um assunto, como eu acabei de falar, que nós estamos gatinhando, começando, né, a estudar. Apesar que a questão de gênero envolve também as questões de mulheres, né? E eu tenho, por exemplo, a autora Mary Del Priore, eu gosto muito dela, dessa historiadora. Ela, nesse livro dela, Histórias e Conversas de Mulher, ela coloca o seguinte, eu achei muito interessante. A vida de algumas sinhás do século XVIII lembra a mulher do século XXI, mas só na aparência, né? Foram necessários 200 anos para que as mulheres conquistassem seus direitos. Se vocês sabem, votar, o uso de anticoncepcionais, ir à praia, piscina e tudo mais. Mas a questão de gênero, né, agora tratada, ela não restringe só a questão feminina, né?
Sabemos que ela é um universo imenso e deve ser respeitado. Por quê? A escola existe para servir a comunidade. E a escola é um espaço heterogêneo. E por ser um espaço heterogêneo, eu, enquanto educadora, formadora, eu tenho que estar atento às inovações, os estudos, até, no caso, as novas nomenclaturas, que é tratado principalmente nessas questões de gênero, que ela muda todo dia. Eu, enquanto professora, eu tenho que estar sabendo, né, para eu estar podendo atender o meu aluno com a necessidade realmente que ele precisa, né? Então, essa é uma forma, né, de através das formações reflexivas, nós estarmos, assim, atualizando, né, essas questões com alguém, com o professor, né, que se debruça, que estuda sobre o assunto. Não é um assunto muito fácil. Ele, além de ser complexo, ele é delicado. E nós estamos, qualquer assunto que é tratado dentro da escola, nós temos que pensar o seguinte: ele entra dentro das casas dos alunos. E quando você entra dentro da casa, você tem que ter um certo cuidado com o que você está tratando, qual o seu público, né? É uma forma também de, digamos assim, delicada, né? Bem simples de educar. Então vamos lá? Leonardo, seja bem-vindo, muito obrigada, mais uma vez de coração, grata, 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 muito eu e o professor Leonel, ele enquanto nosso superintendente, agradece muitíssimo a sua participação, que sempre tem nos ajudado bastante nessas questões. Obrigado, professora Magali. Quero mandar um abraço também ao professor Leonel e à nossa secretária municipal de educação. Para mim é sempre um prazer e uma honra poder contribuir com esse debate tão importante que é o gênero e a diversidade sexual na escola. Pois não, professor, nós agradecemos também, mais uma vez, e sinta vontade, tá? Para fazer a sua explanação, a sua colocação, para que nós possamos, né, aprender bastante, né, sobre essas questões. Obrigado, professora. Bom, falar sobre esse tema, como a professora Magali fez as suas excelentes considerações, durante muitos anos, para a rede municipal, para a rede estadual, enfim, sistema escolar, para a escola enquanto instituição secundária, sempre foi um tema nas palavras, emprestando um trecho de Manuel de Barros, era como carregar água na peneira. Então, era um tema que a gente tinha uma dificuldade para que a gente pudesse, de fato, colocá-lo dentro dos processos de formação continuada das nossas escolas. E essas iniciativas, como a CEMED tem feito já há alguns anos, é fundamental. Nós estamos num mês privilegiado para a discussão dessas temáticas, que é o que a gente chama do mês da diversidade, o Maio da Diversidade LGBT+, que é uma iniciativa pelo mundo inteiro de ações de formação, de seminários, webinários, enfim, vários processos de mobilização em razão do dia 17 de maio, que é o Dia Internacional de Combate à Homofobia. Então, para nós, é uma data privilegiada, é um mês privilegiado, nós estarmos aqui em Mato Grosso do Sul. Quando nós falamos de gênero e diversidade na escola, nós temos um grande desafio
que é conhecer um pouco o que é essa população LGBT+, e pensar assim também nas suas vulnerabilidades. Quando eu falo na população LGBT, eu tenho que falar também em LGBTfobia. Então, o que é LGBTfobia? A LGBTfobia, infelizmente, é o nome dado à discriminação e ao preconceito que a população LGBT passa. Ou seja, eu sou discriminado, eu sofro preconceito, e essa discriminação e preconceito ela tem várias gradações, várias formas de acontecerem, em razão apenas da minha orientação sexual ou da minha identidade de gênero. Equivalente a isso, a esse termo, é o termo que nós utilizamos, por exemplo, racismo, para falar da discriminação das pessoas negras, como nós falamos, nominamos o machismo, o sexismo, para falar e nominar toda a desigualdade de gênero e a aversão ao gênero feminino que pode acontecer. Então, para identificar, nós utilizamos esse termo LGBTfobia para discriminação em relação à população LGBT. É importante dizer e pontuar que a LGBTfobia ela não é uma ação pontual. Infelizmente, como esses dois outros temas e conceitos que eu citei aqui, como racismo, como machismo, infelizmente, a LGBTfobia ela é estrutural. Ela é um fenômeno social que, infelizmente, não só tira as vidas das pessoas LGBTs. Nosso Brasil, infelizmente, está num vergonhoso ranking, professores, que é o país que mais mata LGBTs. Então, isso é muito ruim. Mas isso também reflete todos os desafios da nossa estrutura social. Além de, obviamente, tirar o que é mais sagrado, que é a vida, a violência também ela acontece das mais múltiplas formas. Mas, além da parte física, a LGBTfobia, ela boicota e rouba sonhos das pessoas LGBTs. Infelizmente, o sonho de ter uma escolarização com mais qualidade, o acesso à educação, em especial das pessoas trans, também é roubado. Então, isso é um grande desafio de que o gênero, a orientação sexual, a identidade de gênero na escola não seja um problema. Quando nós falamos dessa LGBTfobia nos dias de hoje, nós falamos também de 3 grandes aspectos, que numa outra oportunidade, com mais tempo, a gente pode detalhar. Porque quando eu falo em preconceito da população LGBT, eu tenho que considerar quais são as raízes desse preconceito. Primeiro, a ideia, lá da Idade Média, a partir do século V, de que a homossexualidade era pecado ou era coisa errada. Depois, a ideia de que a homossexualidade era algo, uma contravenção, a ideia de crime. Obviamente, essas palavras que eu estou utilizando aqui agora eram utilizadas de outras formas naquela época. Então, nós temos mais de 70 países pelo mundo que ainda consideram a homossexualidade crime, ou seja, ainda não avançamos completamente, não superamos, infelizmente, essa raiz. E, por fim, a ideia de doença. Nós sempre dizemos que, em 1990, quando a Organização Mundial de Saúde, essa instituição importante, do qual, infelizmente, em razão da pandemia, todos nós conhecemos um pouco melhor agora, ela retira, então, da Classificação Internacional de Doenças, do CID, a homossexualidade. O texto era outro, era homossexualismo, com essa escrita. Mas, ao retirar a homossexualidade como doença da Classificação Internacional de Doenças, ela retira esse último estigma que a população LGBT sofria, de serem pecadores, pecadoras, criminosos, contraventores e doentes. Mas vejam, a retirada ela não altera o processo cultural de imediato. Nós passamos 2000 anos inseridos nessa cultura, remetendo conceitos e imagens negativas à nossa população LGBT+. Então, a partir disso, uma resistência é fortalecida e organizada
para que a nossa população ela possa ter mais conhecimento da nossa temática. E que a escola, como instituição secundária, nós sabemos que dentro da nossa cultura, a escola ela foi pensada para passar a ideologia dominante, ela foi passada para repassar para os seus estudantes, para a sua comunidade geral, um conjunto de normas, de padrão, de moralidade e também de heteronormatividade. Então, esses são os nossos desafios que se colocam sempre quando a gente faz esse debate. Quando nós conceituamos ou pensamos quem é essa população LGBT, é importante sempre nós alinharmos alguns conceitos. Quando eu falo de orientação sexual, eu falo do desejo afetivo que eu tenho por alguém, seja essa pessoa do mesmo sexo, seja essa pessoa do sexo oposto. Então, aquelas pessoas que gostam do mesmo sexo ou do mesmo gênero, que é o caso do que nós estamos falando aqui em relação à população LGBT. Então, se duas mulheres, né, se eu sou uma mulher, me atraio por outra mulher, eu serei identificada como lésbica. Se eu sou um homem e tenho interesse por outro homem, eu serei identificado como gay. Ou se eu, seja homem ou mulher, gosto tanto de homens quanto mulheres, afetivo e sexualmente, é o que nós chamamos de pessoas bissexuais. É importante lembrar que isso não é uma opção consciente, ou seja, a partir da nossa puberdade, a gente identifica, a gente se dá conta de qual é a nossa orientação sexual. Não é um ato que pode ser modificado por uma força de vontade. Infelizmente, nós tivemos aí como uma das formas de discriminação e de impor sofrimento à população LGBT, algumas ideias clandestinas de cura da homossexualidade. Aquilo que não é um ato de vontade, que eu não defino se eu quero ser ou não, aquilo não é objeto de cura porque não é uma doença, mas nós sabemos que isso aconteceu ao longo da nossa história. O que nós escolhemos, sejam nós pessoas LGBTs ou heterossexuais, é a forma que a gente vai demonstrar ou vivenciar a nossa orientação sexual. É importante dizer também que o termo opção sexual ele está equivocado. Eu sei que a mídia às vezes escorrega, né, trazendo esse termo e ajudando um pouco a confundir, porque ninguém opta a nada, né? Se fosse assim, todos nós que estamos aqui e vocês que estão me ouvindo falar, a gente poderia fazer uma experiência de repente, nas próximas horas, adotar uma orientação sexual diferente do qual a gente vivencia. Não daria certo, né? Quem é LGBT que está me assistindo não conseguiria ser heterossexual, da mesma forma que os heterossexuais que me assistem não conseguiriam ser, por um dia, LGBTs. Ou seja, de fato, não é uma opção. O que se tem é uma opção da sociedade moderna, uma opção das instituições onde essas pessoas estão inseridas, de que elas estejam dentro da norma esperada, e essa norma esperada é a heterossexualidade. Quando nós falamos de relações de gênero e sexualidade, é importante nós acentuarmos 3 conceitos fundamentais. O primeiro é o sexo biológico, o que nós compreendemos como sexo biológico. Então, como o próprio nome diz, sexo biológico é o conjunto de informações cromossômicas dos órgãos genitais, as nossas capacidades reprodutivas, enfim, todo esse aparato biológico que nós, seres humanos, nós temos ao nascer. E é importante sempre dizer que o sexo biológico, ele não determina por si só, né? Acho que a frase fica mais adequada assim, a minha identidade social. Então, ser homem ou ser mulher é uma construção social. Né? O meu sexo biológico é um dos componentes da minha sexualidade, mas a minha identidade social, o fato de eu me tornar homem ou mulher, é um processo eminentemente social. Então, isso é fundamental a gente compreender.
Então, se eu pensar um exemplo para quando a gente fala de mulheres grávidas, por exemplo, as mulheres grávidas normalmente fazem, grande parte, né? As mulheres ou pessoas grávidas, né? Inclusive, nós temos homens trans que engravidam. Então, pessoas que engravidam, eles vão fazer o teste para o sexo do bebê. Veja, o nome é sexo do bebê. E aí, a nossa pergunta é: qual é o sexo do bebê quando a gente encontra uma pessoa grávida que já fez esse teste? E a resposta, normalmente, dessa pessoa é menino ou menina. Não há problema responder isso, mas vejam, a diferença o exame detecta o quê? O sexo biológico daquela criança, daquele bebê. E nós, desde a sua... Mesmo antes dele sair da barriga da sua mãe, ele... já tem aí uma imposição sobre o gênero. Então, gênero é uma construção social. Ser homem, ser mulher varia de acordo com cada sociedade, com cada tempo. E esse modelo de ser homem e ser mulher é baseado no modelo de família nuclear pós-evolução industrial. Porque não é qualquer modelo de ser homem ou de ser mulher. O modelo de ser homem é ser aquele homem que é o macho, que é o provedor, que não chora, que tem todas as liberdades. E o modelo de ser mulher é aquela dona de casa, submissa, que gosta de cozinhar, que gosta de cuidar da família. Veja, não tem problema nós termos essas características de forma alguma. O problema é que a nossa sociedade, ela espera que todos sejam dessa forma e qualquer pessoa que fuja dessa regra tem problemas. Então, esse é o nosso grande desafio. Compreender, desnaturalizar a ideia de que a nossa identidade de gênero ela é dada, ou seja, essa identidade de gênero ela não nasce comigo, ela é adquirida através de todos os códigos e signos sociais e as instituições secundárias, instituições primárias, enfim, elas têm um papel nisso de tentar manter a norma vigente e a escola, infelizmente, é uma das instituições que tenta manter essa norma da heteronormatividade. Nós sempre organizamos as nossas filas entre menino e menina. Sempre foi uma dificuldade pensar numa outra estratégia. Estou dando um exemplo só de como a escola ela ajuda a manter este padrão. E esse padrão não existe, esse padrão não é real. Né? Os nossos estudantes, as pessoas que acessam a educação, elas são diversas nas suas experiências, nas suas vivências, em todas as suas possibilidades. Entendendo isso, nós temos que pensar que há pessoas que vão ficar adaptadas nesse gênero, ou seja, eu, Leonardo, por exemplo, sou um homem gay. Eu me sinto confortável com a minha identidade de gênero. O termo utilizado para essas pessoas que, portanto, se sentem confortáveis com o seu sexo biológico e essa identidade de gênero que lhe foi atribuída e que a gente absorve como identidade nossa, nós chamamos de pessoas cis. Então, se vocês ouvirem esse termo, nós estamos falando disso. E nós vamos ter pessoas que se identificam também como pessoas não binárias, assim. A binariedade de gênero tem a ver com o entendimento que só existem ser duas possibilidades, homem ou mulher, seja homem ou mulher cis ou homem ou mulher trans. E a ideia da não binariedade, nós temos aí algumas pessoas que na sua vivência das suas próprias identidades, elas não se identificam com nenhum desses gêneros, é o que a gente chama de pessoas não binárias. As pessoas transexuais são aquelas que possuem uma identidade de gênero diferente do seu sexo biológico e das suas atribuições socioculturais. Então, de uma forma geral, quando a gente fala em população trans, nós estamos falando de população travesti, de população transexual ou de população transgênero, que são, na verdade, pessoas que fazem essa mesma experiência. É o mesmo processo onde eu me sinto desde criança preso num corpo que não é meu. E aí imaginem o grande sofrimento que um adolescente ou uma criança ela vai ter quando ela tem a percepção
de que ela não pertence àquele gênero. E a partir disso é muito difícil, ainda hoje, uma família que consiga compreender e acolher. Não só a família, a própria escola tem dificuldades de saber como trata essas situações. E ainda que a gente não saiba o que a gente tem que fazer, o fundamental é que a gente possa ter a capacidade de acolher e de criar estratégias para que essa criança, para que esse adolescente, ele não sofra nenhum constrangimento. Até porque ele vai estar num processo de identificar as suas emoções, se é uma criança, ou se é um adolescente, ele vai estar num processo de transição. Então, ele vai estar saindo daquele casulo para ser uma grande borboleta que ele quer ser. Então, esse é um processo de transformação doloroso, porque é um processo que normalmente não conta com o apoio da família. E a escola pode fazer toda a diferença neste momento, se tiver uma capacidade de acolhida das pessoas trans, das pessoas LGBTs. Quando eu falo em pessoas trans, eu preciso falar do nome social. Nome social, então, na minha adolescência, vamos citar esse exemplo, se eu fosse um homem trans, Leonardo nasceu biologicamente do sexo feminino, mas a sua vivência, ele sempre se sentiu um menino. Então, ele quis assumir essa identidade de gênero, então ele vai fazer todo o processo de transição dele, enfim, ele vai ter barba, ele vai vestir camisa, porque todo homem trans tem que ter barba, tem que vestir camisa? Não. Eu estou citando esses exemplos porque eles são referências de masculinidade, de feminilidade que a gente tem na nossa sociedade, o que vale para todas as pessoas, sejam pessoas trans ou sejam pessoas cis. Enfim, suponhamos o direito da retificação do registro civil sem um processo judicial é um direito recente. Então, o nome social, ele é o nome do qual aquela pessoa se identifica para a sociedade e é compatível àquele gênero dele. Normalmente é isso. Nós sabemos que existem nomes assim, unissexes ou não binários, enfim, né? Que a gente pode dizer. E esse nome social, ele deve ser respeitado, empregado em todas as tratativas verbais e formulários. Nós tivemos uma grande luta, mas uma grande luta mesmo. Alguns professores e professoras que estão nos assistindo devem lembrar, de fazer com que a educação ela pudesse respeitar o uso do nome social. Muitos educadores, infelizmente, não tinham a compreensão, eu quero acreditar nisso, de como eles submetiam as pessoas trans a sofrimento. Antes de nós termos essas normativas da educação, e nós temos uma normativa já do Conselho Nacional de Educação que eu vou apresentar, era muito simples o manejo pedagógico. Era você colocar do lado da chamada de lápis o nome do qual aquela pessoa gostaria de ser chamada. E muitos educadores, infelizmente, não faziam isso. A falta de respeito ao uso de nome social provocou muita evasão escolar das pessoas travestis e transexuais. Infelizmente, essa foi a consequência de não conseguir chamar alguém pelo nome de que ela não se sentia constrangida. Olha como parece simples, mas infelizmente as instituições normativas, elas vão ter sempre pessoas dentro delas que querem fazer valer a norma da heteronormatividade. Não é a norma da nossa Constituição Federal que prega o respeito, a acolhida e a não discriminação. Nós temos no estado de Mato Grosso do Sul a carteirinha de nome social, né? A visualização aí do slide é uma carteirinha real mesmo, não é uma imagem fantasia, ela tem como objetivo, né, auxiliar essas pessoas trans na sua jornada por respeito, porque muitas vezes a dificuldade que os atendentes, né, dos serviços públicos de uma forma geral tem de compreender que se trata de uma pessoa trans e tem uma carteirinha de nome social. Então, nós entendemos que era importante implementar esse serviço para ajudar nesse tratamento sem constrangimento, como também
facilitar a vida da pessoa trans. Essa carteira é gratuita e ela pode ser feita por todo cidadão, cidadã trans sul-mato-grossense. Nós temos o nome social, a maior norma referente ao nome social na escola, nós temos a partir de 2018, onde o Conselho Nacional de Educação, através da resolução 1 de 19 de janeiro de 2018, estabeleceu. Então, o Conselho Nacional de Educação, como os senhores e senhoras professores aqui sabem, é o maior órgão de regulação de ensino do nosso país. Então, isso é algo que tem que ser respeitado e normatizado. A Secretaria Estadual de Educação também tem as suas normativas, e em Campo Grande, especialmente, né, que é o público de professores que eu estou falando hoje, nós temos também um decreto municipal que estabelece o uso e o respeito do nome social em toda a administração pública municipal. Então, obviamente, é importante que vocês tenham essa percepção, porque muitas vezes nós vamos identificar alguns alunos, alguns que estão, principalmente na puberdade, já passaram, enfim, que nem eles sabem se identificar, que nem eles sabem que têm direito ao uso do nome social. Então, é importantíssimo, né, o nosso papel enquanto educador nesse momento, para poder falar com essas pessoas, para poder orientar esses estudantes, para poder informar sobre os seus direitos, inclusive. Nessa segunda parte da minha fala, nós vamos falar exatamente sobre o título que estava ali, que é LGBTfobia e escola é um binômio que não combina, né? Então, nós precisamos de uma escola acolhedora para todos e para todas. E é importante lembrar que a LGBTfobia é crime, né? Então, o STF equiparou a LGBTfobia ao crime de racismo, ou seja, nós estamos falando de práticas criminosas que não podem acontecer dentro da escola. Ou seja, toda a legislação, a gente sabe que legislações punitivas, elas não resolvem por si só o processo cultural. Então, é importante que essa temática ela possa ser trabalhada na escola, que tenham campanhas, rodas de conversas, informações sobre isso, para que a gente informe tanto LGBTs que estejam lá, como também a escola tem que se preparar e se organizar para lidar legalmente, inclusive, com essas situações. Quando nós falamos em diversidade sexual na escola, nós falamos de um tema que, infelizmente, ainda, nos dias atuais, gera polêmica quando é discutido na sala de aula. Muitas vezes, ele acaba, na grande maioria das vezes, no chão da escola, vamos dizer assim, ele acaba sendo relegado ao discurso biológico, né? Então, os professores de biologia têm que tentar resumir toda essa explicação a partir só da explicação anatômica do nosso corpo, mas isso não dá conta dessa discussão. E a gente sabe que, infelizmente, grande parte dos nossos materiais pedagógicos, eles ainda reproduzem um casal heterossexual, branco, cristão, eu poderia continuar magro, provavelmente, crossfiteiro, enfim, dando exemplos desse padrão de excelência, desse padrão de homem e mulher, que é um padrão que não representa a nossa pluralidade e a nossa diversidade das pessoas, né? É só a gente olhar para a escola e a gente perceber toda a diversidade que nós temos ali. Um outro fator que, infelizmente, também leva os professores a não discutirem a sexualidade dentro da sala de aula é dizer que isso é um assunto da família. E, na verdade, é preciso ter uma interação entre escola e família para problematizar o seu tema. Papel da escola, sim, né? A lei de diretrizes e base estabelece isso, a LDB estabelece isso como papel da escola, mas é importante que isso também seja discutido com a família. Né? Muitos professores, diretores, coordenadores pedagógicos, às vezes dizem, nossa, mas isso vai dar uma polêmica grande na escola. Eu sempre digo,
chame os pais irresponsáveis, chame a comunidade escolar, porque nós estamos falando de informação que vai gerar prevenção da saúde, que vai gerar enfrentamento à violência. E esse papel a escola não pode se furtar. E ela vai ter, infelizmente, também no primeiro momento, ou felizmente, enfim, um papel pedagógico de orientar e dialogar com a comunidade escolar em volta sobre essas temáticas. A sexualidade dentro da escola, ela não deveria ser esse tabu e negado o tempo todo. Eu falo, se a gente espremer a escola, nós vamos ter sexualidade saindo da escola. E sexualidade entendendo, esse também é um outro mito importante, que quando nós vamos discutir sexualidade, nós estamos falando de sexo. Não. Sexualidade, por definição científica e conceitual, tem a ver com os nossos vínculos, com os nossos afetos, com a forma que nós nos relacionamos com as pessoas. Não falar sobre sexualidade é o que gera tanta violência para as nossas crianças e adolescentes. Se a gente pensar nos parâmetros curriculares nacionais, nós temos ali, desde a primeira idade, que a criança está na educação infantil, informações sobre o seu próprio corpo, para que ela aprenda, inclusive, que o corpo é dela e não deve ser tocado. Então, eu estou assim, fazendo um link com as consequências que a gente tem, com a vulnerabilidade, com a gravidez indesejada, se ela não foi planejada de fato, com doenças, né, com as infecções sexualmente transmissíveis, com as ISTs, tudo isso é resultado de uma não educação sobre a sexualidade. E aí, o grande contraditório é que quando a gente pega todo o currículo oculto da escola, ela vai estar na conversa dos estudantes, nos grafites dos banheiros, né, da escola, que são objetos, inclusive, de vários artigos, estudos de doutorado, de mestrado, enfim, nas aproximações afetivas, nos namoros, enfim. A sexualidade está no espaço da escola e, como tal, ele não pode ser negado. Pelo contrário, né, a gente tem que trazer informações para que esses adolescentes e jovens eles possam desenvolver uma sexualidade sadia, ou as nossas crianças elas possam amadurecer respeitando todas as pessoas, conhecendo e respeitando as diversidades. E eu tenho me surpreendido positivamente, acho que você, professor de educação infantil também, de como as nossas crianças elas são sagazes. Num outro momento, eu conversava com um amigo meu e ele relatava uma situação com o irmão menor. O irmão menor, ele estava brincando de casinha. E aí, infelizmente, a nossa sociedade, não é infelizmente, né? Para seguir aquele padrão do que é ser homem e mulher, nós pré-definimos, inclusive, quais brinquedos as crianças têm que brincar e utilizar. Hoje já superamos um pouco isso, né? Quanto mais brinquedos a criança tiver, sejam desses fabricados, seja artesanais, melhor essas crianças elas vão conseguir ter um processo de desenvolvimento, de socialização e assim por diante. Então, isso é fundamental. É o que eu quero aproveitar e agradecer. E eu falo rápido, vocês imaginam como eu não facilito a vida desses nossos queridos intérpretes que estão nos ajudando, e eu agradeço. Então, e essa criança, ela estava brincando de casinha, que não é tida como uma brincadeira pela essa norma heteronormativa de meninos, e aí a mãe dele repreendeu: não brinca de casinha, isso não é coisa de menino. E essa criança de 4, 5 anos respondeu: uai, mãe, mas menino não tem casa? Então, assim, olha a simplicidade e a sagacidade dessa criança. Porque, obviamente, ela vai dizer: mas por que eu não posso brincar de casinha se meninos têm casa, se meninos moram em casa? Então, eu tenho muito otimismo e esperança nessa geração de crianças, mas que, obviamente, precisa da mediação de nós, educadores, dando uma sociedade mais justa, igualitária e diversa. Quando nós pensamos aonde está a LGBTfobia na escola, nós percebemos ela em diversos aspectos.
livros didáticos, currículos, relações pedagógicas. Na chamada, como eu disse para os senhores e senhoras, eu mesmo fiz várias capacitações, palestras a convite da CEMED, falando sobre essa temática, falando sobre a importância do respeito, as brincadeiras e piadas que são inofensivas. É importante a gente saber e conhecer, como educadores, que o humor ele é uma das formas mais sutis de manutenção do preconceito. Não é humor, é discriminação. Não dá para rir, não, nada tem graça, uma piada não tem graça se todas as pessoas não estiverem rindo delas. E isso na escola acaba acontecendo por parte dos estudantes, especialmente dos adolescentes, de uma forma muito cruel para as pessoas LGBTs. Os bilhetes, as carteiras, as quadras, assim, os desenhos, né, que os estudantes acabam fazendo nas carteiras representam toda essa LGBTfobia que está presente no espaço escolar. Não só nisso também. Infelizmente, a escola ela é para a pessoa LGBT, para o estudante LGBT, o pior lugar para se estar. Qualquer LGBT que você for conversar, ele vai narrar a escola como uma experiência muito traumática na vida dele. Quando esse estudante vai ter um pouco de apoio, ele ainda vai ter uma condição de enfrentamento a essa rotina de ameaça, de humilhação, de intimidação, de exclusão, experienciada nos mais diversos graus de violência. Então, é importante que os educadores e a coordenação pedagógica ela esteja atenta a esses aspectos, para que a gente não possa ficar indiferente ao sofrimento dos estudantes LGBTs. Porque isso gera evasão escolar, gera dificuldade no seu processo de aprendizagem, gera vontade de não ter envolvimento nas outras atividades, possibilidades que ele tem na escola. Eu passei na escola como aluno gay e, de fato, do meu ensino, do que a gente chama hoje, né, de ensino fundamental e médio, eu tive poucas intervenções dos meus professores e professoras em relação ao preconceito, à violência que eu sofria. Então, isso é um grande desafio. Mas eu, por outros processos de socialização que eu tinha alguns mecanismos de defesa. Mas eu sempre ficava atento no momento que eu ia no banheiro, eu sempre ficava atento de não ficar muito perto de algum grupo de estudantes para que eu não sofresse alguma violência. E eu era apenas, enfim, né, uma adolescente. Isso é muito complicado para os nossos adolescentes LGBTs, porque eles, diferentes de outros públicos, normalmente, infelizmente, as nossas famílias, elas são um espaço onde deveria ser reproduzido o amor, mas famílias também acabam sendo um espaço de reprodução de violência. E é importante a gente falar disso. Diferente de uma pessoa, na sua experiência, como uma pessoa negra, um aluno negro, um estudante negro, suponhamos eu mesmo, né? Que eu possa falar para minha família que eu sofri racismo. Olha, pai, fui xingado, né? Não vou reproduzir aqui, escutei um termo racista de tal estudante. O pai vai na escola, vai saber o que acontece. Agora, vejam a diferença para essa cultura heteronormativa se eu chegar em casa e falar para o meu pai com 6, 7 anos, como eu vivenciava isso, falar que eu fui chamado de viadinho, de mulherzinha, porque esses são os termos que as nossas crianças ouvem. Na maioria das vezes, o que vai acontecer? Essa criança ainda ela vai ser responsabilizada pelos seus familiares ou por quem cuida dela, mas também, olha o seu jeito, olha essa voz, ou seja, a criança não tem um espaço de acolhida. Então, ela vai depender dessa habilidade dos educadores da escola que estiver envolvida. Quando nós falamos da LGBTfobia, nós temos aí uma pesquisa nacional que é referência até hoje, pela sua abrangência, da Unesco sobre essa temática. Olha esses dados, penso eu, que em 2021 eles devem estar um pouco minimizados, mas ainda eles devem ser bem significativos. As perguntas eram, né, das pessoas entrevistadas, 27% dos alunos declarava
que não gostaria de ter um LGBT como colega de classe. 35% dos pais consideravam que não queriam que seus filhos tivessem colegas. 15% dos alunos consideraram a homossexualidade ainda doença. E o número que mais é alarmante para nós é que naquela época quase 60% dos professores, portanto, dessa pessoa que tem que fazer intervenção pedagógica para situações de violência, informava que não tinha conhecimento suficiente sobre a homossexualidade, sobre a diversidade sexual. Então, esse é um grande desafio. De lá para cá, como a CEMED tem feito, eu quero parabenizar mais uma vez a secretária municipal de educação, por colocar para a equipe da Superintendência de Políticas de Educação, a SUPED, por ter uma divisão de diversidade, trabalhando essa temática tão importante para que a gente possa justamente preparar esse professor para lidar com situações que porventura possam acontecer. Qual é a postura do orientador? O orientador ele precisa ser bem informado, Atividades pedagógicas, formações pedagógicas, reflexões pedagógicas, como que a gente está fazendo aqui agora, nos ajudam nisso. Informação claras, técnicas, objetivas e científicas. Não é o que eu acho como Leonardo, é o que a ciência diz, o que os estudos dizem, o que as nossas políticas educacionais dizem, bem como as de saúde, direitos humanos, juventude, mulheres, isso é fundamental. A diversidade sexual, orientação sexual, enfim, é um tema transversal garantido pela LDB. Então, preciso ter uma relação de conteúdo e interesse daqueles estudantes, daquelas crianças. E nós temos, gente, eu sou psicólogo, mas também sou pedagogo, sou professor. Nós temos muitas oportunidades de falar sobre essa temática. Quando você presencia alguma brincadeira de mau gosto, alguma violência acontecendo, ali se faz uma grande oportunidade para que a gente possa falar um pouco sobre essa temática e esclarecer. É sempre importante dizer que o adolescente precisa que a escola faça é favorecer a ele uma formação responsável com sua saúde e com a sua sexualidade, mas não que isso seja algo de ordem moral. É dizer para esse adolescente que ele precisa conhecer o seu corpo, respeitar os seus limites, ter informação sobre isso e assim por diante. Em toda oportunidade que a gente tiver, é preciso problematizar sobre crenças, tabus e preconceitos. A Nina Simone, que eu gosto muito dela, ela dizia, não é possível refletir sobre isso sem pensar o tempo em que nós estamos. Então, é importante contextualizar e refletir sobre a realidade que a gente tem, sobre o mundo que a gente está vivenciando, para discutir essas posturas, crenças, tabus e preconceitos. E importante jamais invadir a intimidade desse adolescente ou a sua própria intimidade enquanto professor e educador, ainda que você ache que você, naquele momento, você julgue que seria um caminho para poder ajudar aquele ou aquela estudante. E aí eu quero exemplificar algumas situações que todo jovem como LGBT passa na escola e, no final, arredondar e finalizar essa minha fala de como combatê-las. Então, a primeira situação que todo jovem acaba passando no espaço da escola é o medo de revelar, de compartilhar a sua orientação sexual ou a sua identidade de gênero. Então, é preciso que ele se sinta no ambiente acolhedor, ou que ele tenha vínculo com algum professor, ou com aquela turma, ou que ele perceba que aquela escola é uma escola que não vai tolerar, que não vai admitir que ele sofra preconceito ou violência, para que ele possa falar de si mesmo. Veja, as pessoas heterossexuais, elas não têm nenhum problema em falar que elas são heterossexuais, porque isso faz parte da identidade delas, da mesma forma que esse aluno LGBT+,
também precisa não entender que isso deve ser guardado com segredo. Mas é claro que ele não vai falar, porque, infelizmente, ele teme pela sua vida e pela sua própria segurança. Então, essa é uma das situações bastante comuns. A outra situação comum é ouvir xingamentos e sofrer agressões. São rotinas, gente. É uma rotina de humilhação, porque ninguém aceita que ele possa ser ele mesmo, que ele possa ser diferente. Então, isso é muito doloroso, isso boicota demais a saúde mental desses alunos LGBTs, isso impacta no seu projeto de futuro, no seu autoconhecimento e até no questionamento dele mesmo, até onde ele pode pensar o seu projeto educacional ou profissional. Uma outra questão é sentir-se desconfortável em banheiro, relatei a minha experiência pessoal, ou nas aulas de educação física, porque são momentos, normalmente, que geram muito constrangimento e eles não estão nem sempre... aquele professor, no caso de educação física, ele vai estar atento para essas questões. Quem se interessar, quem for professor de educação física e estiver me ouvindo, faça uma busca, existem muitos artigos e muitos trabalhos falando um pouco sobre o sofrimento que a população LGBT tem na aula de educação física, de como isso impacta para eles no gosto do esporte, porque tem uma divisão binária na educação física na maioria das vezes. Então, assim, meninos vão jogar futebol e meninas vão jogar vôlei. E se eu não gostar de jogar futebol, e se eu não tiver a força física de jogar futebol, né? E o professor não vai ficar nem sempre atento ao que vai acontecer dentro daquele campo de futebol, né? Então, isso é fundamental que os nossos professores de educação física tenham esse olhar diferenciado e possam se aprofundar nessa temática. Uma outra situação que também ocorre, pode passar, é ser vítima de assédio sexual. Então, muitos meninos que são gays, que são mais afeminados, mais afetados, relatam, né, abusos que acontecem por parte de meninos mais velhos ou meninos da mesma classe. Então, o assédio sexual é algo muito cruel, muito violento, e é por isso que é preciso dar visibilidade aos alunos LGBTs na escola e ter estratégias de combater toda forma de violência, como essa que eu acho que é uma das mais cruéis e mais impactantes, que é o assédio. Hoje, na era da virtualidade, nós estamos aqui online, por exemplo, um dos problemas é receber agressão verbal e ameaça na internet, o que a gente chama de cyberbullying, né? Então, toda escola tem um Insta, um Facebook, que não é da própria escola, que os próprios alunos criam, ou seja, eles têm um ambiente virtual de socialização e, muitas vezes, a discriminação, a LGBTfobia, ela acontece nesses espaços online e isso tem a ver com a escola também. Não é porque não está numa rede oficial da escola, mas se acontece um fato desse envolvendo estudantes daquela unidade escolar, a escola está envolvida sim e tem que ter ações pedagógicas, ações de prevenção. Pode passar. Uma outra situação que também, infelizmente, acontece, ainda na esteira do assédio, é sofrer assédio ou discriminação por parte de professores, coordenadores e diretores. Então, infelizmente, nós temos, da mesma forma que nós temos adolescentes que podem ser cruéis e que vão reproduzir preconceitos, os professores, educadores, essas autoridades que estão ali, autoridades educacionais, né? Ou as pessoas que estão em função de direção ou de chefia, nem sempre elas vão ser as pessoas que vão parar a situação de preconceito ou discriminação. Muitas vezes elas vão minimizar e ainda culpabilizar essa criança, esse adolescente. E eu quero assim dizer aonde vocês podem procurar mais informações. No governo do estado, nós temos esse site, www.cidadanialgbt.ms.gov.br, onde nós temos cartilhas, legislações, informações, campanhas educativas, links de estudo e pesquisa sobre essa temática,
que podem ajudar muito você, professor, no seu cotidiano, no seu dia a dia, ou também para que a gente possa se aprofundar, né? Quanto mais conhecimento a gente tem, mais repertório a gente vai ter nas situações que possam ocorrer conosco, na escola, na função de gestão, enfim, na função que a gente tiver como educador. Então, quero recomendar isso. E quero falar de 3 cartilhas que nós lançamos, destacar sobre elas. Essa é a cartilha de mulheres lésbicas e bissexuais, que nós lançamos, junto com a Defensoria Pública Estadual, que tem toda uma conceituação sobre as mulheres lésbicas e bissexuais, como também informações, direitos, legislações. Nós lançamos também a cartilha de enfrentamento à violência LGBTfóbica, que traz um guia bem detalhado sobre como melhor compreender essa legislação, que vai ajudar também vocês. E, por fim, a cartilha das pessoas trans. Então, a cartilha das pessoas trans também é um grande compilado sobre informações, sobre direitos, tanto de como cada instituição, como ela deve agir, como ela deve proceder, como também para a própria pessoa trans, né, que está na sua transição, que quer pensar um pouco mais sobre isso. Então, são 3 materiais aí, pedagógicos, bem intuitivos, com uma linguagem acessível para que a gente possa compreender e conhecer mais sobre essas temáticas. Pode passar, não sei se tem mais um último slide. Enfim, tem um último slide. Quero agradecer a oportunidade de estar com vocês mais uma vez. Deixamos aí, além do nosso site, os nossos contatos da Subsecretaria Estadual LGBT, nosso site, o nosso Insta, o nosso Facebook, o nosso e-mail para qualquer contato que vocês precisarem. E eu, como sempre estive, sigo à disposição, não só de vocês, professores, educadoras e educadores que estão aqui me ouvindo, também da nossa divisão da diversidade, da CEMED, para que a gente possa ter outros momentos como esses, ou momentos diretamente com cada unidade escolar. Meu muito obrigado, professora Magali, que está aqui nos mediando, por essa oportunidade de poder dialogar com vocês. Quero destacar que no mês de maio também, o Estado, para quem tiver interesse, e vocês possam acessar também através do site, lançou um pacto de enfrentamento à violência contra a população LGBT. E neles nós temos metas na formação e na qualificação para professores e profissionais da educação de uma forma geral. E isso vai ajudar bastante que nós possamos ampliar as nossas ações, aí não só com a educação, mas com os outros profissionais. Isso vai criando uma cidade, uma cultura, uma sociedade de maior respeito pelas pessoas LGBTs. Então, vocês vão achar essas informações no nosso site, como também outras normativas e outros decretos que nós estamos trabalhando, alguns já publicados, também é uma forma de acompanhar, e eu gostaria muito, né, de dar esse feedback para vocês, de ter esse feedback depois de vocês entrarem no nosso site. Muito obrigado a todos e todas. Nós agradecemos, professor Leonardo, pela brilhante apresentação, de muita informação para os professores, porque a cada dia que passa, como eu já havia dito, existem novas nomenclaturas, e trabalhar com pessoas isso, um terreno movediço bastante, um movediço acelerador, digamos assim. E que vocês, professores, essa palestra fica gravada, vocês, quando tiver dúvida, pode recorrer à palestra, porque o que gera o preconceito, o que gera a discriminação, é a falta de conhecimento, como o professor Leonardo colocou. E nós, enquanto educadores, estamos na escola para disseminar a paz também no mundo. E por estarmos bem informados, nós vamos saber tratar o nosso aluno como ele merece.
como ele colocou, o nome social. É uma discussão antiga, eu já considero antiga, mas não superada. E nós precisamos, enquanto educadores, estar atentos. Não que nós vamos, digamos assim, enquanto professora de história e tudo, eu vou estar levantando bandeiras, mas a informação vai me permitir a não errar, a saber tratar o meu aluno, que isso é embasado por lei. O que o professor Leonardo colocou, ele não tirou dele, ele tirou através de estudos, embasamento em leis, embasamento em autores que se debruçam sobre o tema. Até pouco tempo, nós usávamos o termo homossexualismo, né? O lismo tratado como isso. Então, tem que ter muito cuidado, eu não posso falar isso dentro da sala de aula. Jamais. Então, é importante você, educador, estar atento aos novos termos que são usados nessa seara de gênero, para que você não erre. E nós, enquanto educadores, estamos constantemente em estudos. Não podemos parar com os estudos. E essa questão de gênero não é a questão só da biologia, da aula de ciências, ou como ele colocou, da aula de educação, são todas as disciplinas. Como ele colocou também, eu reafirmo, está amparado nos temas transversais. É uma necessidade da população saber. Informação. Informação é tudo. Agora, enquanto professor, eu digo para vocês, a colocação de eu aceito ou não aceito, enquanto professor, estou à frente de uma escola, eu tenho que guardar para mim. Eu tenho que guardar para mim. Porque aí, depois eu estou tratando com um mundo heterogêneo, enquanto educador. A minha vida particular é outra coisa, é lá fora do meu trabalho, entendeu? E é assim que procede, né? Tudo isso. Espero ter colaborado, espero, assim, a Divisão de Educação e Diversidade, a DED, está à disposição de vocês, professores. Podem nos ligar, o nosso telefone é 2020 3850, 2020 3851. Nós estamos lá à inteira disposição de vocês. Com o maior prazer. Muito obrigada. Obrigada, Leonardo. E em breve estaremos juntos de novo, tenho certeza disso. Agradeço mesmo. Em nome do professor Donel, da professora Elza, de toda a secretaria, eu agradeço a participação sua, Leonardo, e a escolha dos professores por essa brilhante live. Fiquem com Deus.